Oi, Crespo. Sara Bueno, da TV Globo. Crespo, eu queria que você falasse sobre esse 2-1, né? Porque o São Paulo estava vindo, jogando bem, e depois que fez o segundo gol, você acha que o time deu uma relaxada? Não. Não. Acho que jogou bem. Que merecia mais, mas relaxado? Não. Hernan, boa noite. Boa noite. Dentro de diversos desafios que você tem como um treinador, gerenciar as diferentes competições também passa como um dos maiores desafios. Hoje, primeiro jogo de Copa, dentro dessa maratona dos próximos jogos, que terá também viagens longas como a de Medellín. Faz parte de... Se você quer ser competitivo, a primeira coisa que tem que saber é que tem que confiar no grupo, nos atletas, e saber que todos aqueles que têm a possibilidade de jogar vão jogar bem, sabendo que não sempre vão jogar bem, mas dar confiança a eles para demonstrar a todo mundo que pode jogar com a camisa de São Paulo. Então, acho que o time essa noite jogou bem, que mereceu uma diferença maior. Não aconteceu, mas faz parte. É importante um mata-mata quando você ganha. Depois vamos a falar quando o jogo de volta, o que vai acontecer, se vai ser suficiente ou não. Mas essa sensação de que foi pouco é legal. Eu gosto assim. Porque quer dizer que o time demonstrou que está jogando bem e que pode fazer ainda mais. Cris, boa noite. O Rodriguinho tem sido tratado como uma promessa do São Paulo há vários anos. E agora ele está tendo uma sequência muito boa, muito positiva no seu comando. E eu queria saber como tem sido esse contato com ele, como tem sido essa confiança que você tem passado para ele nos dias, para ele poder realmente desempenhar agora com assistências e gols com a camisa do São Paulo. Personalmente, sou muito contente com ele. É importante não esquecer que a gente subiu para ele da Pablo Maia, Rodriguinho, 4 anos atrás. Beraldo, Patrick. Toda essa gente venia com a gente a trabalhar 4 anos atrás. Então, acredito da 4 anos atrás que estos garotos, o garotos de Cotia, são grandes. Então, ver essa realidade do Rodriguinho, a realidade do Pablo Maia, eu sou muito contente. Contente porque ele merece, porque são boas pessoas, bons atletas. Eu acho que se eles continuar assim, é um bom caminho. Também sou muito contente por Maique, que tive a sua estrela. Então, eu acho que en este momento tenemos que, como siempre, porque también yo estoy acostumbrado a eso, como falei en mi experiencia anterior con los Igor Gómez, con Rodrigo Néstor, con Luan, con Sara, Lisiero, seguramente voy a esquecer alguno. La idea es promover estos jugadores, mas no porque merecen, no porque ellos vienen de Cotia, entonces. No. Que merece joga. Neste momento, Rodriguinho joga. Pablo Maia joga. Mike joga. Quanto? Vamos a ver. Mas a gente quer dar espaço. Mas tem que merecer, não porque uno vem de Cotia vai jogar. Não me interessa. Não me interessa o passaporte, não me interessa onde vem, se é estrangeiro, se é brasileiro, se é de Cotia. Que joga. Somos, nesse aspecto, para mim, os atletas não somos todos iguais, mas o conceito é que não interessa, que merece joga. Hernan, boa noite. Gabriel Sarque, bancada tricolor. Te pergunto a respeito da estreia do Mike, né, a sua conversa com ele e também as suas impressões de características desse jovem de Cotia, mais um, né, pegando o gancho da sua resposta anterior também. O que falei antes, ele chegou aqui em uma posição que pode aproveitar, porque tem espaço, porque não
não temos muitos laterais direitos, temos o Cedric, agora ele, mas não pretender dele muitas coisas. Devemos deixar a ele de jogar, de treinar bem, de ganhar o espaço. Neste caso, uma dificuldade no elenco fez que ele pueda jogar. Então, tem que aproveitar o espaço. Hernan, hoje chamou a atenção algumas tentativas de chutes de fora da área, né? O gol do Pablo Maia foi assim, antes o Marcos Antônio, depois o Ferreirinha duas, o Rodriguinho 2 vezes tentou também. E aqui no Brasil a gente critica muito o jogador que às vezes só toca a bola e não chuta de longe. O São Paulo tem chutado, no outro jogo foi assim. Até sobre isso, eu queria entender o quanto que isso é uma orientação sua, mas o quanto isso também mostra que os jogadores estão confiantes. Porque o jogador sem confiança, ele não chuta. As duas né? coisas. Se é uma coisa que se repite constantemente, sí, se repite constantemente, quer dizer que o trabalho é esse. Então, se a gente chuta da fora, se a gente chega dentro da área, se a gente luta, se o time é curto, quer dizer que é uma ideia, é uma identidade, e que a gente tem que defender essa identidade. E acho que os atletas se estão encontrando bem nesta estrutura, nesta ideia. Acho que os jogadores se divertem dentro do campo, criam ocasiões, que falamos antes, não? A sensação que a gente merecia mais diferença. Por quê? Porque se joga num certo jeito e o público agradece, gosta. Então, a gente quer mais e mais, porque ainda não aconteceu nada de especial. A ideia é construir para criar uma oportunidade para fazer alguma coisa especial. Estamos no início. Hernan, dentro dessa questão também de estar no início, você falou dos jogadores que você já conhecia da passagem anterior, que subiram. Você e sua comissão sempre acompanharam o São Paulo, mesmo de longe, mas acho que algumas coisas elas só são possíveis quando você acompanha de perto. Algo nesse tempo, nesse início de segundo trabalho, te surpreendeu que estava fora do seu radar daquilo que você acompanhava o São Paulo? Algum jogador, alguma questão que às vezes você não consegue detectar de fora, mas que trabalhando te surpreende de alguma forma nesse elenco? O que falei, encontrar outra vez a Pablo Maia, ao Patrick, a Rodrigo, com 4 anos, com uma maior experiência de 4 anos com o grupo, já a estrutura física, já você vê que é diferente de antes. Eu sou contente de ter eles aqui e poder dar a possibilidade de, no caso, Pablo Maia, voltar a jogar e Rodriguinho criar o espaço para ele jogar em sequência. Mas o importante aqui é o grupo, que o grupo está bem, que o grupo acredita, que quer jogar bola, que gosta do jeito que se está jogando, mas com muita tranquilidade, porque ainda não conseguiu nada. Simplesmente ganhou um jogo que tem que definir na volta, no Curitiba, Curitiba. Não acabou. Aqui ganhou o primeiro jogo, tem que esperar. E agora começar a pensar em internacional. Crespo, boa noite. Bruno Faria, da Rádio CBN. O Ferreirinha foi um jogador contratado pelo São Paulo porque atua muito pelos lados do campo, tem o 1 contra 1. E no seu esquema ele se tornou um segundo atacante, atuando aberto às vezes pelo lado esquerdo, direito, flutuando bastante. E parece ter reencontrado o bom futebol. A minha pergunta é em cima do Lucas Ferreira, um jogador que subiu da base, um jogador que se destacou até no começo dessa temporada, marcou gols importantes, como em Copa Libertadores, e que também atua pelo lado do campo. Neste momento, você trabalha esse jogador também na mesma função que o Ferreirinha faz? Como é que você pensa num projeto para esse jovem ainda? Obrigado. Sim. Sim. Trabalha igual que Ferreirinha. Tem que esperar. Esperar para ver.
Crespo, boa noite. Você utilizou o Jandrei hoje na partida, acabou poupando o Rafael. A sua ideia é revezar também quando essas competições, caso o São Paulo for avançando, tiver que fazer algumas mudanças? No, neste caso fue prever. Previsão. Porque sabemos que eles têm que jogar, não somente porque merece, sino também porque Rafael tem 2 cartões amarelos. Então, pode acontecer que antes ou depois deve jogar no Brasileirão. Então, precisamos que ele tenha ritmo. Achamos que era o jogo para ele ter ritmo. Hernan, boa noite. Mais uma vez falando sobre os desfalques de hoje. Hoje você também começou com o Luciano no banco de reservas, mas que atuou no último domingo no lugar do próprio André Silva, e hoje o André Silva atuando no lugar do Luciano. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre qual a posição que você enxerga melhor um Luciano. Ele um pouco mais avançado disputando posição com o André Silva, ou ele um pouco mais recuado atuando como segundo atacante, e como que você espera essa atuação daqui para frente do seu camisa 10? Eu falei, ele é atacante. Ele é atacante, eu falei que é o tipo de jogador que você conhece até melhor de mim. Deve jogar aí, perto da área, depois que se pode fazer primeira ponta, segunda ponta. Ele sente jogar, ele pode flutuar, ele pode chegar à área, chutar. É importante que ele deve ter companhia. Deve jogar com outro. Aí. Por quê? Porque ele, quando vem a flutuar, tem uma referência. Se não pode ficar aí, o Ferreirinha vem a jogar. Então, são jogadores que têm uma fantasia, um jeito, um modo, uma maneira de jogar que são diferentes. Então, tem que estar acompanhado. Hernan, boa noite. Na sua primeira passagem aqui no São Paulo, as lesões atrapalharam o seu trabalho, a sequência do time, né? E hoje você perdeu o Wendel ainda na primeira etapa. O elenco curto pode atrapalhar a sequência do São Paulo novamente, tendo em vista que o time está em 3 competições simultâneas? Espero que não. Espero não. Pode acontecer. Quando você joga cada 3 dias, pode acontecer. Faz parte. É uma coisa que eu não posso controlar. O elenco aqui, acabou. Encerramos então com o técnico Hernan Crespo. Obrigado a todos Obrigado pela a você. presença. Uma boa noite.